a palavra do Senhor. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Nós vamos andar aqui pausadamente com essa passagem. Mas a primeira introdução, a introdução bíblica logo nos diz que havia um homem rico, mas também havia um mordomo. O homem rico na nossa vida, já entendemos, é Deus. Deus é a pessoa mais rica em todas as esferas. Mas também existe um mordomo. Mordomo quem é? Só eu e você. Nós fomos colocados como mordomos sobre tanto pessoas como bens. Homem, nós temos que lembrar que a nossa vida foi colocada para administrar, para gerir, para organizar. Chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. O que Jesus nos remete nessa parábola é que em algum dia, em algum lugar da nossa vida, como mordomos, vamos ser chamados para apresentar as contas. É importante na nossa mente isso ser claro. Em algum dia vamos nos chamar para apresentar as contas. A minha vida, a sua vida, em algum lugar vamos ser chamados para apresentar contas daquilo que nos foi colocado na mão para a gestão. A igreja, a família, as amizades, vão nos chamar, vão nos dizer: papá, eu te dei assuntos para gerir lá. Apresenta como elas estão. E diz ali o Senhor. E ele chamando disse-lhe: que é que eu hoje de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu Senhor me tira a mordomia? Olha só. Apresenta as tuas contas, porque não serás mais mordomo. Só me lembro daquela situação de Ezequias, quando o profeta Isaías vai ter com ele. Ele diz: organiza a tua casa. Porque o que vai acontecer? Vais morrer. Está a perceber, né? Organiza a tua casa, porque vais morrer. Aqui o mordomo, quando é chamado para apresentar as contas, dá-lhe avisar que você não é para sempre. Chega aqui, assim como os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, e Satanás também perfilou para aquele lugar, para também ouvir as conversas. Nós, como homens, queridos, vamos ser chamados. O ser chamado consiste em algum lugar, em algum momento, de dizerem que a tua tarefa já findou. A minha tarefa já findou. Apresente as contas. O maior desafio na nossa cabeça, principalmente até como os nossos governantes, é porque pensamos que somos para sempre. Não lembramos que vão nos chamar. O chamar aqui pode ser o dia de dizer bye-bye a essa terra. Pode ser a morte. Sermos chamados. Mas
alcançar o outro nível se o que nós temos como responsabilidade não cuidamos dele com responsabilidade. É preciso ser responsável no nível em que estamos para que haja ativação do próximo. Vamos ver um pouco mais adiante. Quando Jesus disse: se você é infiel no que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Percebe o que está a dizer Jesus? Se são infiéis nas coisas desta terra, quem vos dará as eternas? Nós como homens, eu estou focando só no homem, porque estamos entre homens aqui, queridos. Se nós não formos responsáveis na gestão das nossas casas, não fomos responsáveis na proteção das nossas famílias, não fomos responsáveis na proteção dos nossos lares, então significa que não temos idoneidade para podermos ser levados a sérios como responsáveis para outros patamares. Se nós não formos responsáveis em coisas pequenas, no emprego, no trabalho, significa que não somos pessoas idôneas capazes de responder pelas coisas no próximo nível. Então Jesus diz que aquele homem foi chamado ali para prestar contas. No versículo 3 diz: o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar, não posso. De me ligar, tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam nas suas casas. Jesus traz de novo aqui a visão do indisciplinado, mas sendo louvado. Percebe o que está acontecendo aqui? Jesus está a contar uma história, uma parábola de um mordomo indisciplinado, mas ao mesmo tempo louvá-lo. A ideia aqui não é Jesus louvar a indisciplina, não é isso, mas Jesus está a apreciar a atitude do indisciplinado. Percebe o que está dizendo a palavra do Senhor? Jesus não está a celebrar as indisciplinadas, é muito bom, ele está, não. Ele está a celebrar a atitude dele no meio da crise. Em outras palavras, como homens, Deus espera de nós que encontremos soluções para contornar crises, não para nos rendermos às crises. Era normal aquele jovem dizer: já que o meu Senhor vai me mandar embora, carregar as coisas e fugir. Mas se ele carregasse as coisas e fugisse, seria caçado. Mas a Bíblia diz que aquele jovem, aquele mordomo nesse caso, não carregou nada, mas tomou uma decisão um pouco mais prudente. O que ele fez? O versículo 5 diz: chamando a si cada um dos devedores do seu senhor. A quem estava a dever aquelas pessoas? Deviam a ele? Não, deviam ao seu senhor. A empresa, o negócio era do seu senhor, ele era apenas um mordomo. A Bíblia diz que, chamando as pessoas que tinham dívida com o seu senhor, fez o que com eles? Diminuiu a dívida deles. Ele fez o bem para eles, negociou a favor deles.
deles. Eu quero dizer a Bíblia aqui, que quando ele fez isso, e chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já escreve 50. Ele descontou a dívida do indivíduo na empresa do seu senhor. Aliviou a dívida do indivíduo na empresa do seu senhor. E diz o que mais? E depois o outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E vem o versículo 8. E louvou aquele senhor o injusto. Quem está a celebrar é o próprio Senhor. Diz que: e louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Esse último versículo é impressionante. Quando diz que se é do outro, você não foi fiel, quem te dará o que é seu? Se nas riquezas do mundo não fostes fiéis, quem vos dará as verdadeiras? Quando Jesus nos traz a visão das riquezas verdadeiras, estamos a fazer compreender que nesta terra podemos ter riquezas, mas elas são passageiras, elas não são eternas. E se nós não formos fiéis a Deus e aos que nos confiaram as riquezas na terra, nós não somos legíveis ou elegíveis, seja qual for a palavra correta, a sermos mordomos ou a ganharmos as riquezas verdadeiras, e também não somos pessoas certas para gerirmos alguma coisa que pertença a nós. A Bíblia nos faz perceber que Davi, antes de ser rei, ele estagiou no reino. Era o lugar certo
verdade, nós nos tornamos pessoas não certas para nos tornar o rei, ou para servirmos, ou para tomar uma posição. Jesus diz que aquele que é fiel no que é dos outros, esse sim será dado o que é seu. Mas se for infiel no que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? É importante nós entendermos que a fidelidade que Jesus cobra de nós aqui consiste no olhar nas riquezas que Ele coloca na nossa mão como distribuidor. Queridos, nós não podemos ser marmorno nas riquezas. Não podemos ser um lugar onde as coisas desaboam. Um lugar onde há dificuldade de distribuir. Talvez aquele servo percebeu que o seu senhor tinha tanta riqueza, mas ao mesmo tempo essa riqueza só beneficiava a ele. E ele, como mordomo, foi colocado para distribuir a riqueza. Queridos, Deus nos colocou para sermos distribuidor da riqueza, do conhecimento, da sabedoria, de paternidade verdadeira. Como esposo, como esposa, fomos colocados para sermos bons mordomos no meio da família. E se nós não formos bons mordomos, bons esposos, não temos nada para oferecer de bom. Se nós não formos um marido que agrada, nos últimos tempos parece que relacionamentos e casamentos andam de mal a pior. Relacionamentos andam em crise tal que podemos até entender que as mulheres tenham suas crises, seus desafios, seus problemas. Mas nós, como homens, Deus nos colocou como responsáveis, gestores, pessoas que devem gerir os assuntos na hora certa. Podemos até ser ricos, mas se essa riqueza não afeta em todas as áreas da vida, da sociedade, só serve não para nós, só para acharmos, andarmos bonitos e cuidarmos de nós apenas. Então essa riqueza não serve. A nossa riqueza, nossa prosperidade deve afetar a partir da nossa casa, a nossa família, nossos filhos, experimentar a prosperidade dos seus pais. Número 2, a igreja onde nós fazemos parte deve experimentar a prosperidade nossa. É complicado igreja, ou melhor, eu como indivíduo ser mais rico que a igreja. Não faz sentido igreja ser mais pobre que uma pessoa dentro da igreja. Uma igreja que é sustentada por milhares de pessoas. Faz sentido o que estou a dizer? Igreja não pode ser, indivíduo não pode ser mais rico que igreja. Então, o mordomo aqui, ele entendeu que se ele se fizer desperto, ele vai dormir na rua. E nós, como mordomos, como bons mordomos, precisamos aprender a partilhar a riqueza que Deus coloca na nossa mão. Vou falar com a igreja. Como homens, precisamos aprender a partilhar o que Deus coloca na nossa mão. E eu digo de novo,
nós não devemos ser um mar morto. Nossa vida, nossas mãos não podem ser onde desaguam as coisas. Nós só temos que ser o transferidor das coisas. O mordomo não é quem protege para si. O mordomo é aquele que recebe do seu Senhor e transfere para os que precisam. Porque um dia, o dono desse projeto virá para pedir contas. E nessa altura, ele vai nos chamar. O chamamento pode considerar-se o fim da linha. Pode-se considerar o momento em que já não podemos mais. Até a Bíblia diz que já não serás mais mordomo. E se não serás mais mordomo, significa que tu perdeste. Depois diz mais: granjei riquezas. Aliás, granjei amigos. E esses amigos vão fazer o quê? Vão nos dar boas-vindas. Vão nos dar boas-vindas. Nos hábitos. Quem são esses amigos? Vão nos dar boas-vindas. Significa que se não servimos a Deus com os nossos bens na terra, estamos a granjear amizade com Deus. E quando Ele nos chamar, os anjos também vão nos dar boas-vindas quando chegarmos lá. Agora, se nós pegamos aquilo que o Senhor nos deu aqui para conservar, e conservamos apenas para nós, aí não temos água. Aí dificultamos a nossa própria vida. Desgrangeai amigos. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas injustas. Façam amigos com esses bens que vocês têm. Façam amigos. Não esconda. Sabe, há zonas em que, por exemplo, conhecemos histórias sobre o Brasil, onde há favelas que são controladas pelos traficantes. Dizem porque aqueles traficantes cuidam bem da comunidade. Quando chega a polícia, querem destruir tudo aquilo ali. Quem protege os traficantes é a comunidade. Não estou a dizer que isso seja certo, do mesmo modo que a Bíblia não diz que eles estão certos, não. Mas está a dizer que você pode granjear o amor com os bens. Em outras palavras, nenhum governo pode ser amado, ainda que seja rico, se ele não beneficia ao povo. Às vezes eu ouço alguns amigos dizer, eu pelo menos até prefiro um governo ditador, mas de momento que ele faça o quê? Cuide do povo. China é ditador, mas pelo menos faz o quê? Ele quer o povo deles vive bem. São ricos. E mais outros. E se nós, como povo, como indivíduos, como mordomos, nossa riqueza não afeta as pessoas que vivem ao nosso redor, então, no dia em que as portas se fecharem, vamos ser tratados tipo morenos, vamos ser chutados. E o pior é que não sabemos mais nada do que ser mordomo. Nessa altura vai dizer que, que tal, você fez já está na tua casa? Não, você até me cobrou acima quando eu fui buscar trigo na empresa, você era mordomo. Mas quando nós fazemos o que é correto, a Bíblia diz que nós estamos a granjear amigos. Uma das coisas importantes que nós temos que entender sobre fidelidade
fomos chamados para o ministério, todos nós aqui. Todos nós. E o que eu quero que nós entendamos como homens é que se Deus nos chamou para o ministério, nós devemos ser fiéis no ministério. Seja fiel. Pega o ministério como um chamado seu. Não pega o ministério como isso me mandaram, eu só vou fazer quando der. Não. Pega o ministério com todas as tuas forças. Não banalize o ministério. Não banalize o sacerdócio. E nem banalize o sacerdote. Amém. Porque aquilo que você faz, mesmo você não, em algum lugar na caminhada, provavelmente que você terá se esquecido, que fez com o teu pastor, em algum lugar, vão te fazer. Se você não tratou bem homens de Deus, em algum lugar, também não vão te tratar bem. E você terá esquecido que também vai fazer do mesmo jeito. O que eu falo com a igreja? Amém. O bom mordomo, ele cuida independentemente de já estar na posição de ser dono ou não. E se nós não cuidamos bem das coisas que Deus nos colocou como mordomos hoje, ele diz que não tem como ninguém nos dar o que é nosso. Porque o que temos agora, fomos emprestados como um bom mordomo. Mas, se eu não for bom mordomo, não vão me entregar a parte que pertence a mim. Não vou. A mordomia é uma escola. A mordomia é um estágio. É um lugar onde Deus testa nosso caráter. É um lugar onde Deus quer ver se nós somos sérios com as coisas espirituais ou não. Se nós somos dedicados no serviço ao Senhor. Se nós almejamos ou não o sacerdócio. Às vezes alguns de nós nem sabemos que temos o chamado sacerdotal, pastoral. Mas por causa da nossa maneira de proteger assuntos do sacerdócio, Deus olha para nós, diz: esse sim, vou lhe dar a parte dele, daquilo que ele protege e cuida bem. Se você não cuida do que dos outros, quem cuidará do que é seu? Se não cuida da família do teu pai, quem cuidará da tua família? Se você não cuida bem daquilo que, da empresa que te colocaram como gestor, quem cuidará a sua para você ser deseado? Se você não cuida do que é dos outros, quem cuidará o que é seu? Sendo para mais, o nosso maior desafio como homem de honra, primeiro, é fidelidade. O homem de honra precisa ser fiel. Fiel a Deus, fiel à sua família, à sua esposa, fiel aos compromissos que ele assume. Fidelidade. O homem de honra não pode quebrar a palavra. O homem de honra tem que ser zeloso com a palavra. Tem que ser escravo da sua palavra. O homem de honra não pode viver do relativismo. Não é possível ascender para um outro nível se tudo normalizarmos.
já tem nos rodeado este monte por muito tempo. Mas enquanto nós não sentirmos que estamos inconformados em estar naquele monte, vamos continuar tranquilos naquele monte. Vamos estar ali. Do monte não se sai só porque decidimos que não temos que sair. Primeiro muda-se de atitude, muda-se de comportamento, amadurece o homem, se torna responsável. Há um tempo atrás eu me dizia que se nós não crescermos e tomamos responsabilidade como jovens cristãos responsáveis, chegará um momento que seremos adultos cristãos irresponsáveis. Percebe isso? Se você não crescer e se tornar responsável jovem, porque eu sou jovem, eu posso fazer como quiser, de qualquer maneira, na juventude, pode ter certeza que a sua adultice também vai ser de indisciplina. Esse negócio de ser adulto não é um switch. Tipo, de repente, amadureceu e já se comportou. Não! É um processo que vem contigo desde uma fase onde você entende que este momento aqui é um momento de mudança. É o momento de eu mudar de procedimento. É o momento de mudar a maneira como eu penso. Por exemplo, se eu, como pastor, a minha mentalidade desde lá sempre eu sou jovem, eu sou jovem, eu sou jovem. Mesmo quando eu atingir 70, 80 anos, eu vou continuar me comportando na ideia de que eu sou o quê? Sou jovem. Por quê? Porque não quero assumir responsabilidades adultas. Porque eu continuo me considerando o quê? Jovem. E aí o desafio qual é? Não saberei estar no lugar onde eu devia estar, mas ao mesmo tempo já não caibo no lugar onde eu me considero pertencer. Está vendo a confusão da coisa? Eu sou daqui, mas eu me considero de onde? Deste lado. Mas aqui onde eu penso que eu me considero ser, não é mesmo? Então, deste lado eu sou ridículo e deste lado eu sou palhaço. Por quê? Eu estou a usar neste lado o comportamento do outro lado, devendo estar numa outra dimensão. É importante, como homens, nós entendemos que algumas coisas, eu acho que o pessoal já entendeu que há momentos que eu prefiro falar mesmo na simplicidade das coisas. Por exemplo, se nós estamos a dizer que somos pessoas adultas e queremos ativar uma dimensão, imagina que você quer ativar a dimensão de um empresário. Depois sai de casa para uma reunião de negócio. De chinelo, uma camiseta e um fato de treino. Mas está aí para uma reunião de negócio. Será que vou ser tomado a sério onde eu penso que eu vou? Independentemente do teu espírito e tua mentalidade jovem, mas o que você pensa que quer ativar já não funciona assim. É preciso fazer um switch para poder ativar esta dimensão aqui. Eu estou falando com o homem aqui. Nós na igreja somos jovens, somos folgados, nós vamos como quisermos, não vamos de sei o que, de dizer, não, você tem que
mudar isso. Muda. Transforma a sua mente. Porque algumas coisas não vão se ativar só porque você diz que eu acredito. Olha só. Pensando em questões de imagem, por exemplo. O homem, se você pegar um jovem com o cabelo desorganizado, roupa, sei lá, daquele jeito, e um outro asseado, andando na rua, encontrando polícia, vamos pegar aquele. Percebe, né? Porque vamos pensar o quê? Que ele é um marginal. Vamos pensar que ele é marginal. O que eu estou a tentar dizer? Que existem níveis que nós bloqueamos por causa da nossa imagem. Vou falar com a igreja. Amém. Existem níveis. Porque Deus não se importa com a aparência, importa-se com... Não, calma aí. Deus não se importa com a tua aparência. Mas onde você quer entrar, se importam. E a tua aparência pode fechar-te portas que Deus abriu. Não faz sentido. A maneira como eu me apresento diante dos outros pode definir se essas pessoas me encaixam no rol da amizade deles ou não. Não, porque nós aprendemos que não é gravata que prega, é unção. Tudo bem, mas você, antes de você se encaixar no lugar, vá do jeito que ele sabe que vão te aceitar. Elon Musk também não usa fato, usa camiseta. Como é que chama aquele outro? Zuckerberg só usa camiseta, até não usa como. Antes de usar camiseta e usar como veste agora, primeiro usava bem, ia a reuniões de fato, começou organizado, até se estabilizar e ele saber que não depende mais de ninguém. A gama tem gama fatal de comer. E também ele entrou fora. Há ocasiões que ele entende que precisa vestir daquele jeito. E ele veste. Estou a falar com homens aqui, né? Amém. Nossa maneira de estar faz muita diferença. Acredita que muitas das vezes nós até podemos vir ao culto aqui e pessoas chegarem e olharem para nós, está na igreja de Mil. As pessoas podem até chegar aqui e entender que não, o culto é tremendo, a unção e tudo, mas no fundo, estão a discutir com o espírito deles e a mente lá. Quando eu falo, estou a tua de novo, mas a mente ela é uma convencida. Por quê? Porque não estamos do jeito que eles atraem. O apóstolo Paulo diz que eu fiz-me de tudo para contou. Para nós ativarmos certos assuntos, precisamos nos posicionar naquela dinâmica. Uma dessas vezes eu estava a dizer numa das vigílias de transição que tínhamos que estar vestidos ao destino. O vestir ao destino era tipo o quê? Você sabe onde vai, sabe qual é o tipo de pessoas que você vai encontrar, que tipo de business você quer fechar. Se quer fechar business em yonguismo, você sabe como se veste um yonguista. Mas se sabe que
eu sou jovem, sou folgado. Estamos juntos, igreja. Amém. Se nós vamos fazer evangelismo, podemos até estar de uma maneira. Mas há lugares que nós não entramos de qualquer maneira. Primeiro, quando nós vamos evangelizar, não vamos em casa de pessoas de qualquer maneira, não. Nos certificamos que estamos organizados, porque queremos atraí-las antes que eles ouçam uma palavra da nossa boca. Queremos que eles apreciem a nossa pessoa. Depois de ver a nós, Lokwaza akuona na uchaseka, então vai estar com questão, vai estar com guerra. Mas não, mujai, não mama. Por isso. Akuona em toto, batite. Kuna mindau ya kwambi kuona em toto. Aloko ungabatsa kisanga matsanela, ungatangela. Tá falando bem? Você pode estar num jeep tremendamente cheio de fogo, sua roupa até o sangue-demônio. O que vão fazer as pessoas é que vão aceitar a unção, mas não aceitam você. Vão levar teu lencinho para usar aquela terceira. Mas o ano não está se comunicando naquela hora. Vamos nos organizar. Vamos ativar coisas que estão adormecidas aqui. Vamos ativar pastores adormecidos aqui. Vamos ativar empresários adormecidos aqui. Vamos ativar unção adormecida aqui. Vamos ativar mentalidade da outra dimensão que está aqui, tipo hibernado. Vamos ativar isso. Vamos ativar um templo cheio de pessoas. Não vamos só nos conformar com algumas pessoas. Um templo não cheio que até tem cadeiras vazias. E se nós nos conformamos com isso, significa a nossa mente só cabe o que nós vemos. Na nossa mente só cabe o que nós vemos. Você está cansado de estar arrogado? Está cansado de estar a olhar para os mesmos rostos? Está cansado de estar a ver mesmas situações? Você está cansado de orar pelos mesmos demônios? Eu, particularmente, quando chego numa igreja e vejo que as pessoas que orei por elas no domingo passado continuam as mesmas na igreja, pare de orar pelas pessoas. Estou sabendo aqui. Vou orar de novo pelas mesmas pessoas, mesmos demônios, mesmos problemas. E depois vão se acostumar à unção. Vamos ativar o que está em nós. Mas para que se ative, nós precisamos ser bons motores. Precisamos ser fiéis ao que Deus colocou na nossa mão, ao chamado evangelístico, ao plano de ganhar almas. Temos que ativar em nós a autoridade como homem sacerdote em casa. Ativar em nós a responsabilidade de cuidar dos irmãos, uns dos outros. Ativar em nós o altruísmo. Eu considero tudo só, né? Essa é boa. Tem amados que você sabe qualquer coisa vai te dar 50. Ou qualquer coisa vai dar 100. Não importa.
importa qual a dimensão da situação, vai dar 100. Não importa quanto tem, vai dar 100. Está percebendo essas coisas? Esse é um egoísmo sofisticado. Entendeu? Pelo menos você está naqueles que. Então, pelo menos o enroiamento ninguém sente. Mas podia dar mais. Está a perceber? Você não está a dar sempre porque só tem 200. Você está a dar sempre porque já colocou que a tua média de dar só termina no 100. Você fez uma bolada de 1 milhão. Quando chega a hora de dar, 100. Vamos esquecer disso. Não, temos que ativar generosidade. Ativar aquela dinâmica de dar sem ninguém apelar. Ativar o modo de dar no culto, tipo é hora de oferta. Enquanto ainda nem é. Aquele modo de quando chega a hora de dar é festa. Ativar aquele modo de o dar na casa do Senhor é tipo. Watu wale kama Mungu joka tega pedaço. Isso depende de nós. Não depende da oração. Há níveis que temos que orar para alcançar. Há níveis que temos que agir para alcançar. Há coisas que temos que jejuar e orar para chegarmos. Mas há níveis que temos que dar para alcançarmos. Aleluia. Amém. O Senhor me dê graça. O Senhor Jesus. O Senhor ativa o homem aqui. O Senhor chama o homem à responsabilidade. O Senhor transforma o homem responsável. O Senhor coloca em nós fogo de intercessão. Por acaso hoje até gostei da dinâmica da oração, da intercessão dos homens. Geralmente os homens são daqueles que quando estão no culto de oração, toda uma mão para tocar na comunhão. E quando os homens oram, apesar de que nós fazemos um pouquinho mais de esforço para orar em relação às mamanas, mas quando começamos a orar, quando o homem entra para orar, quando o homem atinge o pico da oração, quando o homem ativa o lado sensível dele, cuidado, é tipo, o turbo já foi ativado. E gasta pouco, já sabe. Porque o gás. Quando a nuna azira shinogeruele na congela. Quando a nuna abaixa shinogeruele a derretera. Oh, cuidado. Precisamos ativar isso. Há níveis que não vêm pelo barulho, mas vêm pela intimidade. Em nome de Jesus. Que o Papai dos Céus nos dê graça. Enquanto oramos esta noite para finalizar, que o Espírito Santo possa visitar nossas vidas. Há uma oração que não fizemos ainda, que é sobre a nossa família.